Então, essa foi a pergunta que eu escutei como doutoranda em design para que eu estivesse aqui hoje. Eu sempre tive a certeza de que estaria ligada a atividades relacionadas à criatividade, mas design era algo completamente desconhecido para mim. Pensei em fazer publicidade e propaganda, mas a vida acabou me levando a escolher relações públicas. Eu não sabia direito o que era, mas como o nome era interessante, era na comunicação, resolvi fazer. Eu literalmente me joguei. Agora imaginem a minha situação. Pai, advogado, porque no interior se fala advogado. Mãe, psicóloga. E a irmã fazendo o quê? Adivinhem? Medicina. E eu, relações públicas. Se eu pudesse representar a expressão da minha família quando eu contei o curso escolhido, com certeza seria essa a imagem. Eu, uma menina que cresci no interior, querendo fazer um curso que ninguém sabia o que era, na capital e ainda tendo que pagar uma fortuna para isso. Esse era o quadro. E deu tudo certo, tanto que, quando eu terminei a faculdade, eu me inscrevi para fazer mestrado em comunicação social. Pensei, o máximo que vai acontecer é eu não passar. Mas não é que eu passei. E eu, fazendo mestrado, eu nem queria integrar a área acadêmica, eu já estava inserida no mercado da comunicação. Foi um início difícil. Foi um início meio difícil. O mestrado foi todo difícil. Eu trabalhava muito nos finais de semana e precisava de tempo para ler, entender, escrever sobre tudo aquilo que eu estava lendo. Eu não conseguia dar conta. Eu pensei em desistir muitas vezes. Mas encontrei no meu orientador a inspiração que eu precisava. E nunca vou esquecer quando eu estava à beira de um colapso, e falar em colapso para uma plateia, que tem alguns médicos, é até meio complicado, mas era verdadeiro. Eu estava naquela relação produção versus prazo, e a dissertação não ia. Talvez alguns de vocês saibam do que eu estou falando. Sabem como é? Eu não sabia se eu iria continuar fazendo. Foi então que, no meu encontro com um orientador, ele me deu um caloroso abraço e me disse: vai ao cinema hoje. E eu olhei, estranhei. Não posso, eu preciso fazer, o prazo está chegando. E o que ele disse? Eu vou ali avisar que a tua versão final está comigo e que eu vou demorar e vai atrasar uns 20 dias para que eu possa fazer a leitura. Mas me promete uma coisa, esse final de semana é teu, na segunda-feira tu volta a fazer a tua dissertação. É uma atitude, um exemplo que eu levo para a vida. Foi uma escuta. E acreditem, foi nesse mesmo momento que eu comecei a ser professora. Foi neste mesmo período que eu integrei a universidade da qual eu estou até hoje. Agora sim, eu sou a Gabriela Gonçalves, comunicadora, professora na indústria criativa desde 2001 e uma super entusiasta do design emocional. Sou uma pessoa que sempre busca inspiração em tudo que faço e que ama escutar os outros. Mas eu também sou a mulher do Mauro, a mãe da Manu, a mãe do Rafa, a irmã da Daniela, a médica, a filha da Terezinha, a psicóloga. Para minha pesquisa, eu fiz um workshop e onde eu trabalhei a inspiração em um determinado contexto. Vão ser muitos contextos para que eu possa entender a inspiração no contexto de atividades projetuais. E nesse workshop, inicialmente com 11 mulheres incríveis que participaram, elas escreveram palavras para definir inspiração. E lá apareceu energia, motivação, atitude, força, construção, abertura, superação e coragem. E relacionando essas palavras com a área da saúde, imediatamente lembrei de um caso que muito me inspirou no início da minha pesquisa.
os centros de atendimento que se propõem a ajudar qualquer pessoa que tenha sido afetada pelo câncer, que são espalhadas pelo Reino Unido. Elas não integram os hospitais, mas ficam bem próximos. A fundadora, durante a sua luta contra o câncer, e por isso muito vulnerável, descreveu os corredores hospitalares que pareciam sem fim, os espaços brancos sem janelas ou com janelas lacradas, cozinha inacessível, tudo banhado por luz fluorescente. Foi por meio da escuta desses depoimentos que este centro foi projetado ainda nos anos 90. Lá naqueles depoimentos estavam as emoções a serem despertadas nas pessoas quando entrassem em um ambiente de tratamento. Lá estava o anseio pela luz natural, pelo que o paciente esperava ver pela janela, por uma cozinha com uma mesa para sentar, com xícaras de chá para dividir, para tomar junto. O chá aqui no Reino Unido é uma super tradição. Talvez, se fosse aqui, fosse o velho e bom chimarrão. As emoções que eram esperadas pelos pacientes foram compreendidas, elas foram escutadas. Em uma realidade mais próxima da gente, temos uma ONG brasileira fundada por uma grande médica carioca. Recentemente eu estive, junto com outros organizadores TEDx, em um fórum que premia empreendedores sociais. Em uma conversa informal, ela estava com a gente, eu ouvi essa grande médica contando: não adianta eu tratar uma criança com pneumonia, por exemplo, e devolvê-la a um ambiente totalmente vulnerável. Muitas vezes, o que essa criança e essa família precisam não é de um médico. E foi por escutar as reais necessidades dessas crianças e de suas famílias que ela desenvolveu uma metodologia própria, o PAF, o Plano de Ação Familiar, com ações que integram áreas da saúde, educação, cidadania, moradia e renda. Esse plano é feito com cada uma das famílias em situação de vulnerabilidade social que possuem criança internada, respeitando toda a sua realidade. Uma médica que, no exercício de sua profissão, relacionou as necessidades humanas, com recursos disponíveis, levando em consideração as limitações existentes. Essa ONG, ela já recebeu diversas premiações e investimentos internacionais e, em 2017, recebeu pela 6ª vez o prêmio e o reconhecimento como a mais inovadora da América Latina. Para nossa alegria, essa ONG também atua em nossa cidade. E no ambiente de sala de aula, como professora, sempre fui inspirada por práticas que vão além da universidade e do mundo acadêmico. Sempre tentando promover bate-papos, saídas de campo, tentando deixar um ambiente mais descontraído, talvez para não ter uma aula chata. Com tantos anos de docência, já foram mais de 100 turmas, em torno de 2.000 alunos. Não sei se vocês já fizeram essa conta, quem está há muito tempo na docência. E todos eles, sem exceção, já receberam um bombom. Quando que eles recebem esse bombom? No dia da avaliação individual. Acredito que, intuitivamente, eu já estava flertando com o design emocional, porque, na verdade, eu sempre busquei projetar esse momento de avaliação, que é um momento tenso, transformar isso em emoções positivas, projetar emoções positivas nos meus alunos. Uma avaliação é um momento tenso para muitas pessoas e temos alunos em total situação de vulnerabilidade emocional. Então, por que o bombom? Porque ele ajuda a transformar a tensão em um momento de descontração. Porque ele ajuda em um melhor desempenho no processo avaliativo. Porque ele alimenta quem não pôde jantar ou tomar o seu café da manhã. Porque ele significa a minha escuta. Em uma dimensão bem menor, mas que para mim teve um significado muito relevante, foi quando meu filho queimou a ponta dos 10 dedinhos na porta do forno. E sabemos o quanto uma queimadura arde. Ele estava aprendendo a caminhar e, portanto, com menos de 1 ano de vida, acabou entrando na cozinha e se apoiou no forno. Como ele entrou na cozinha? Tinha um portão lá. Como eu não vi?
Liguei para o pediatra, pedindo o que fazer. E ele instruiu para que a gente brincasse com o Rafa com água fria, deu um analgésico para aliviar a dor. Eu sabia que não era nada grave, apenas alguns dedinhos com uma bolha. Mas percebendo a minha voz trêmula, ele perguntou, por que essa voz? E eu apenas disse, e a culpa? O que eu faço com essa culpa? Na verdade, para mim, isso era o pior naquele momento. A queimadura eu sabia que não era grave. Ele me acalmou, me contou que situações muito parecidas ainda poderiam acontecer e que estava tudo bem. Era o primeiro filho. Eram as primeiras experiências como mãe. E o pediatra, ele me escutou. O design ele pode ser aplicado em qualquer área e dimensão, principalmente na área da saúde, em que as pessoas estão muito vulneráveis, em que as pessoas clamam por serem escutadas. Relacionar necessidades humanas com recursos técnicos que estão disponíveis, levando em consideração as realidades de cada um, isso é possível fazer. Isso é uma prática de design. E isso aconteceu com aquele centro de tratamento de câncer. E isso aconteceu também na metodologia inovadora proposta pela ONG que eu comentei com vocês. E isso também reduz a ansiedade e a tensão dos alunos em sala de aula. A escuta promove o que chamamos de empatia. A empatia é uma ferramenta poderosa para que a gente possa desenvolver o pensamento e as práticas de design. E todos nós podemos fazer isso. E vocês, estão dispostos a escutar alguém hoje? Muito obrigada.